boa tardinha. O tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os docilineus deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira oferece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Acolha o convite conosco e deixe os docilineus deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os docilineus deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Estamos iniciando mais um momento da Hora da Prece. Hoje, domingo, dia 18 de julho de 2021. Neste momento que possamos estar conectados e ligados em pensamentos, para que as energias benfazejas desse momento possam atingir a você, possam atingir os nossos irmãos que tanto necessitam, sejam encarnados como desencarnados. Que assim, juntamente, possam fazer parte deste momento conosco. E para iniciarmos, vamos fazer uma prece, se assim nos sentirmos à vontade, fechando os olhos e agradecendo a Deus por mais um momento, por mais um domingo em que estamos reunidos. Agradecendo a Deus pelo dom mais valioso que Ele concedeu, que foi a vida. Agradecer ao Mestre Jesus, governador do nosso planeta, que nos ampara, que nos auxilia e que é incansável no auxílio ao bem. Agradecer também pelas dificuldades que enfrentamos, pois nos auxilia no caminhar da evolução. Que possamos sempre vibrarmos no bem, no amor, na caridade, na fraternidade. Que possamos sempre aprender cada vez mais
com os ensinamentos que o Cristo deixou. Mestre amado, como dissestes, quando 2 ou mais estiveres reunidos em teu nome, aqui estarias. Permanece conosco, nos amparando, nos intuindo, para que as lições aqui passadas possamos colocá-las em prática. E assim, Mestre amado, te pedimos a permissão para iniciar mais um domingo da hora da prece. Que assim seja. E hoje, meus irmãos, a mensagem que vamos ler é do livro Pão Nosso, a mensagem número 11, que intitula-se O Bem é Incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segundo Tessalonicenses. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam a determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então essa belíssima mensagem nos traz a importância de permanecermos no bem, de permanecermos praticando o bem mesmo quando vem com ingratidão. Mesmo quando aqueles a quem praticando o bem nos devolve a ingratidão, o rancor, a amargura e o ódio. Mesmo assim devemos continuar. Não há cansaço para o bem em nenhum momento. Não devemos ter esse cansaço em praticar o bem. Sabemos que, como Cristo falou, a felicidade não é deste mundo. Então não podemos buscar a felicidade, a alegria nas práticas do bem que fazemos momentaneamente aqui na Terra. Devemos a todo momento ter a prática do bem internalizada em nós mesmos. E quando bater aquele desespero, ou quando bater a tristeza por estar praticando o bem e não estar tendo retorno, lembremos do Cristo para com nós mesmos. Quantas vezes erramos? Quantas vezes estamos reencarnando errando? Ele veio para nos ensinar o amor. Quantas vezes deixamos de praticar o ensinamento que ele deixou? Quantas vezes esquecemos de amar ao próximo? E ele não desiste, em nenhum momento, em nenhum segundo de nós. Ele não deixa em nenhum momento, em nenhum segundo, de fazer o bem, para que possamos buscar e almejar essa evolução. Ele anda lado a lado em cada um de nós.
incansavelmente a todo segundo, tentando fazer com que pratiquemos o que Ele deixou. Então, como nós, simples ainda, com tanta coisa a aprender, podemos nos cansar de praticar o bem para com aquele que errou. Então, que possamos refletir. O Cristo tem tido muita paciência com nós. O Cristo não tem deixado de praticar o bem com você, comigo. Toda hora Ele está ao nosso lado, nos ensinando, nos mostrando o caminho, vindo, trazendo a doutrina para nos esclarecer melhor, para que possamos evoluir. Ele não cansa de fazer o bem. Então, que possamos colocar esse ensinamento em prática todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Que o único caminho que temos para a evolução é o caminho do bem, do amor e da fraternidade. Uma excelente noite a todos. Pode, mas não vem.
Olá, meus irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa hora da prece de hoje. O Evangelho se encontra no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, itens 1 a 4, piedade filial. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Encontrado em São Marcos, capítulo 10, versículo 19, também em São Lucas, capítulo 18, versículo 20, idem em São Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe, mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é necessário acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço, contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o de que tinham necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto assim possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais
todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e dizer-se que todos procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura, e como a crianças, dá-lhes em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo. É nele, e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste, também quando os chama à observação do mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. O evangelho de hoje, ele traz uma mensagem muito clara, que não carece nem de grandes explicações. É exatamente sobre o cuidado, o respeito e a dedicação que devemos ter com os nossos progenitores. E ao longo da mensagem deixa-se bem claro que, independente da relação que se tenha, se é harmoniosa, se é desarmoniosa, é dever do filho, da filha, dedicar-se ao pai e à mãe, especialmente na velhice, quando eles estão ali já a ficar um pouco mais dependentes de alguém, por conta da locomoção ou de doenças, enfim. E trazendo uma metáfora, seria como a roda da vida. A gente começa enquanto bebês e filhos sendo cuidado por eles, e é nosso dever moral, é nossa obrigação cuidar deles quando é chegada a velhice. E é um cuidar não meramente material, de pagar algum cuidador, de pagar plano de saúde, de pagar um aluguel. É um cuidado tal qual recebemos quando crianças, com toda a paciência, a dedicação, as noites que não foram mal dormidas, por vezes chegando até a privar-se materialmente para conseguir ofertar o melhor para nós, filhos. Então, que possamos honrar com amor, com abnegação, com fraternidade, o nosso pai e a nossa mãe. Mesmo que os nossos corações por vezes estejam endurecidos, porque nem sempre as relações filiais são traçadas de modo amigável, mas que nesses momentos, especialmente, nós possamos apaziguar os ânimos, possamos refletir e que optemos sempre por essa mudança de dar o primeiro passo,
e, quem sabe, iniciar uma caminhada harmoniosa ao lado daquele ou daquela que nos deu a vida. Então, olhemos com mais carinho para os nossos pais, para as nossas mães, para aquelas pessoas que desempenham esse papel em nossas vidas e agradeçamos todos os dias pelo dom da saúde dessas pessoas que são tão importantes. Sem ela, certamente não estaríamos aqui. Então é isso, gente. Abraço seu pai, abraço sua mãe. Esteja e seja presente. E não meramente compre e entregue um presente. Seja esse presente na vida dele e dela. Um beijo. Fique com Deus. Olá, boa noite. A leitura de hoje do Livro dos Espíritos é do capítulo 9,
Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Vai das perguntas 522 à pergunta 540. A pergunta 522. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Resposta. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Pergunta 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito. Ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objeto a conduta moral, ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Resposta: tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa responsabilidade. Aí aqui Kardec faz o seguinte comentário. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselho que nem sempre aproveitou, e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. Pergunta 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta: seguramente, pois que te aconselham. E aqui Kardec fez uma pergunta a partir dessa pergunta, e ele chamou de 525A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Resposta: sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Kardec comenta: pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, mas nem sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Assim não é, e eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro entre duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam. De tal maneira que o homem, não julgando seguir senão seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre arbítrio. Pergunta 526.
Tendo os espíritos a ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Resposta: é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir um determinado ponto, um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer desta maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com seu peso. E sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Pergunta 527. Tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo-o sobre ele? Resposta: é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore, sobre o qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela. 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Resposta: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspirará o pensamento de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Pergunta 529. Que deve pensar das balas encantadas, a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Resposta: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Pergunta 529A. Kardec, não satisfeito, fez mais uma pergunta a partir dessa. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Resposta: o que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Pergunta 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornar as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos os pequenos transtornos da vida? Resposta: eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam. Veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores, pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que a tua baixela se quebra. É antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Pergunta 530A.
Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia? Resposta: por uma e por outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nessa vida ou em existência anterior e que vos perseguem. De outras vezes, não há motivo algum. Pergunta 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com sua vida corpórea? Resposta: muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Pergunta 531A. Pode ser por termo a isso e por que meio? Sim, pode-se orar por eles. E ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. E aqui Kardec faz um comentário. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. Pergunta 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal, e é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. Pergunta 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Resposta: às vezes como prova, mas frequentemente se recusam. Como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. 533-A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Isso depende da intenção, mas em geral são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer, nos prazeres que a fortuna proporciona. Pergunta 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra aos nossos projetos, seria por isso influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocaste mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa,
Os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Pergunta 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que nos devemos agradecer? Agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos, que foram os seus agentes. Pergunta 535A. Que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos? Resposta curta e direta, né? 535B. Há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece, e para quem tudo isso sai bem? Resposta: sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Pergunta 536. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Pergunta 536A. Esses fenômenos sempre visam ao homem? Resposta: algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas, frequentemente, não têm outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Pergunta 536B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisso, como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Resposta: mas é evidente. Isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Pergunta 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento? Resposta: tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Pergunta 537A. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos? Resposta: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Pergunta 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Qual serão? Ou que foram? 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Resposta:
segundo o seu papel mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Pergunta 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúnem em massa? Em massa, inumeráveis. Essa foi a resposta. E pergunta 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Resposta. Uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas. Enquanto vão provendo as suas necessidades e sem se perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. E é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessas leituras de hoje, nós percebemos toda a sintonia da criação divina e assim como a naturalidade da evolução de todos os seres que habitam, que vivem nesse universo infinito tão lindo, criado por Deus, não é verdade? Fiquem em paz, tenham uma semana de muita saúde, de proteção e bênçãos de Deus. Comigo venha
Meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao passe da hora da prece. Nós pedimos que quem se sentir à vontade, por favor, feche os olhos, sente de uma forma confortável, elevando nesse instante o pensamento a Deus, fazendo uma prece individual e silenciosa, nos imaginando na sala do passe do Francisco de Assis, recebendo todas as energias benéficas que o ambiente proporciona a todos. Que a espiritualidade amiga possa nesse instante revigorar nossas forças, realinhar as nossas energias, nos fortalecer para o início de uma semana produtiva e vindoura, e que nós possamos levar conosco todos os ensinamentos desse momento de reflexão que recebemos na hora da prece. Que o Mestre Jesus possa mostrar o caminho com todos os exemplos que nos é mostrado, que nos é dado, que nós possamos ter força e fé para continuar a caminhada, para continuar a nossa luta. Que a espiritualidade amiga para nos ajudar nesse instante a nos preparar para uma semana de muita paz. Mestre Jesus, nos abençoa, nos ilumina, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.